Então, pessoal, essa aula aqui é uma aula de circunferências e cônicas, apesar de que a circunferência é um caso especial de cônicas, e não vamos explorar muita coisa, eu estou tentando fazer de uma maneira objetiva para poder dar condições de vocês enfrentarem as questões de vestibular. Não está exatamente do jeito que eu queria, mas foi a maneira mais rápida que eu encontrei para poder passar esse conteúdo para vocês. Então, vamos lá. Então, eu desenhei aqui uma circunferência, né? A circunferência tem centro AB e um ponto P qualquer da circunferência, eu chamei de P de coordenada x, y, e a circunferência tem raio R. O que acontece é o seguinte, se vocês observarem, eu tenho um triângulo retângulo aqui, certo? Então, eu poderia empregar o teorema de Pitágoras. Quem que é esse cateto? Y menos B. Quem que é esse cateto? X menos A. Quem que é a hipotenusa? É R. Então, desenhei o triângulo aqui do lado de fora, empregando o teorema de Pitágoras, eu obtenho essa expressão aqui, que é chamada equação reduzida da circunferência. Você vai falar assim, só isso? Então, é simplesmente x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. É a equação da circunferência? É, exatamente. Esta é a equação da circunferência, onde a e b são as coordenadas do centro e r é o raio da circunferência. Se você quiser, você pode desenvolver, né, desenvolver os dois quadrados aqui. Aí o primeiro quadrado, que é x menos a ao quadrado, viraria x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. O y menos b ao quadrado viraria y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado. E o r ao quadrado eu posso pôr no primeiro membro, vendo subtraindo, arrumando e organizando isso aqui de ordem decrescente de potência. Eu tenho a equação geral que está dentro do retângulo vermelho. Aí você vai me dizer, então, essa equação de baixo é uma equação de circunferência, só que escrita da forma desenvolvida. Exatamente. Eu tenho que decorar as duas coisas? Não. Você decide. Mas a partir do momento que você conhece essa equação reduzida, se você sabe desenvolver os quadrados aqui, você consegue organizar. Então, você pode sempre partir daqui para cá. Quer dizer, se eu conheço isso, eu consigo chegar na segunda equação. Bom, pessoal, olhando assim, agora um exemplo da aplicação. Determine a equação da circunferência que possui centro C3,6 e raio 4. Esse aqui é o dado problema, tá? Esse é o dado problema, isso que está marcado aqui. Aqui, eu já sei que a equação da circunferência, ela tem essa cara aqui, né? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Eu já sei disso, então o que eu tenho que fazer? Trocar o a e o b pelos valores dele. O a vale 3, o b vale 6 e o r vale 4. Então, eu troquei, coloquei aqui na segunda expressão, aqui na segunda linha, e vou arrumar. Ficou x menos 3 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. E o problema podia terminar aqui, já tinha terminado. Eu já determinei a equação da circunferência. O fato é que eu posso querer desenvolver isso, então eu estou desenvolvendo. Aí eu desenvolvo esse quadrado aqui, né, ó, desenvolvo esse, e passei o 16 para o primeiro membro. Organizando na ordem de quadrado e ordem alfabética, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 6x, menos 12y, 9 mais 36 menos 16 deu 29. Então, eu tenho essa aqui é a equação geral, e eu tenho essa aqui como equação desenvolvida, né? E essa aqui como equação reduzida. Então, essa é a reduzida, essa é a geral ou desenvolvida. Eu posso parar aqui, mas eu tenho que saber me movimentar de um lado para o outro, tá? Vamos ver mais um? Olha esse daqui, esse outro problema. O centro de uma circunferência é determinado pelo ponto médio do segmento PQ. E a circunferência tem raio 7, que é a equação. Veja, novamente eu preciso empregar isso aqui, certo? Para empregar isso aqui eu preciso do centro e do raio. O raio eu tenho, mas o centro eu não tenho. Não, o centro é o ponto médio de PQ. Então, está aqui. Nesse cantinho aqui, eu vou achar o ponto médio de PQ. O centro é AB, o A é o x do centro, então eu fiz a média do x, do P e do Q, né? 4 mais 2, deu 6, por 2 deu 3. E depois, para achar o y, eu fiz a média do y do P e do y do Q, que deu 8. Então, o centro é 3, 8. Então, eu vou pegar o 3 e colocar aqui no lugar do A, e o 8 eu vou colocar aqui no lugar do B. Aí está aqui a minha equação, que arrumando dá isso aqui. Essa aqui é a equação da circunferência. Se eu quiser desenvolver, eu posso. Aí eu desenvolvi, né? E no final cheguei nisso aqui, certo? Então dá uma olhada. Daqui é a reduzida, essa aqui é a desenvolvida. A desenvolvida nada mais é do que você desenvolver os quadrados e arrumar, certo? Vamos para mais um exemplo. Nesse exemplo 3, o que é dado é isso aqui, tá? Não tem esse desenho aqui. É dado um ponto C, 2, 1, que passa pelo ponto A, 1. Ora, se uma circunferência tem um centro e passa por um ponto, o raio é a distância do centro ao ponto, óbvio. Então, eu poderia calcular essa distância usando a fórmula de distância de pontos, que a gente viu no início de geometria analítica.
Mas nesse caso em especial, como eu faço um esboço rápido, eu consigo fazer um esboço rápido, já dá para ver aqui que a distância é 1, ó, pelo desenho, pela localização dos pontos. Nem sempre dá para você desenhar, por isso que eu comecei falando que você teria que calcular a distância para poder achar o raio, né? Porque o centro eu já tenho. Então, para achar o raio, eu podia calcular a distância. Mas também, como eu faço um esboçozinho, ele passa a ser visual. Então, eu consigo novamente empregar essa minha fórmula, né? Colocando no lugar do A, 2, no lugar do B, 1, né? 2 e 1. E no lugar do raio, o valor do raio, que é 1 também, que foi visual aqui na questão. E aí, eu obtive aqui essa aqui, que é a equação reduzida da minha circunferência. Posso desenvolver, e ao desenvolver, eu vou ter essa equação aqui desenvolvida. Então, eu saí da reduzida e fui para a desenvolvida, certo? Bom, então agora vamos para esse exemplo 4 aqui. Qual o centro e o raio da circunferência de equação x2 mais y2 mais 6x menos 10y mais 18 igual a 0? Essa aqui, esse é o problema. Você fala assim, mas como é que eu vou, a partir dessa equação, conseguir achar o centro e o raio? Ela está na forma desenvolvida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a equação desenvolvida, que é essa daqui. Lógico, como eu falei, eu parto da equação reduzida que eu conheço, desenvolvo e organizo. Mas você pode partir direto daqui, se essa foi sua opção, se você já decorou isso aqui. Aí você vai fazer por comparação. x2, x2, y2, y2. Quem é que está na frente do x aqui? 6. Quem é que está na frente do x? Menos 2a. Então, menos 2a igual a 6. Quem é que está na frente do y? Menos 2b. Quem é que está na frente do y aqui? Menos 10. Então, menos 2b igual a menos 10. Com isso, eu achei o a e o b, que são as coordenadas do centro. Mas e para achar o raio? Aí eu tenho que ver o que sobra aqui, 18. O que sobra aqui? A2 mais B2 menos R2. Então, A2 mais B2 menos R2 é igual a 18. O A eu conheço, é menos 3, o B eu conheço, é 5, e o R eu vou achar. Desenvolvo tudo isso aqui, você vê que eu desenvolvi, né, até chegar no R igual a 4. Então, foi desenvolvendo passo a passo, né, 9, 25, menos R2 igual a 18, até isolar, chegar no R igual a 4. Com isso, o raio é 4, o centro eu sabia que era menos 3, 5. Então, sempre que ele der uma equação, você faz por comparação. Então, se ele te der uma equação, você compara. Ou o problema vai pedir para comparar com a desenvolvida, ou com a própria reduzida. Aí depende da situação. Vamos ver mais um exemplo? Esse exemplo aqui, ó. Eu dei o ponto C, 1, menos 2, e o raio R, e pedi para você responder. O ponto A pertence à circunferência, o ponto 4, menos 2, e o ponto B? Ora, para um ponto estar numa equação, eu tenho que substituir, tem que dar certo. Mas primeiro eu vou achar a equação. Essa é a equação da circunferência. O centro é menos 1 e menos 2, desculpa, 1 e menos 2 e o raio é 3. Então, no lugar do A eu vou colocar 1, no lugar do B eu vou colocar menos 2. Como é menos 2, com esse menos aqui do meio vai ficar menos 2, vai virar mais 2. E aqui o raio, 3 ao quadrado. Essa aqui, então, é a minha equação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi achar a equação de circunferência, que está aqui, arrumando. X menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 9. Agora, eu vou substituir o ponto lá A nessa equação aqui, no lugar do x e do y. O x vale 4, o y vale menos 2. X vale 4, y vale menos 2. Fiz a conta, ó, chegou em 9 igual a 9. Como eu cheguei em 9 igual a 9, quer dizer que o ponto está tudo certo, o ponto está na circunferência, ele pertence à circunferência. E o ponto B? Mesma coisa, estou substituindo o ponto B. O menos 2 no lugar do x e o menos 4 no lugar do y. Só que quando eu substituí, ó, eu cheguei em 9 mais 4, 13, que não é igual a 9. Eu já sei que ele não pertence. Aliás, 13 é maior do que 9. Além de ser diferente, ele é maior. Como deu maior, esse ponto é exterior à circunferência. Então, ele não pertence à circunferência. Ele é exterior. Se desse um valor menor, eu diria que ele era interior. Certo? Então, é assim que a gente faz para saber se um ponto pertence a uma circunferência ou não, né? Vamos para o próximo? Dentre as equações abaixo, indique quais representam a circunferência, em caso afirmativo, determine o centro e o raio. Então, isso aqui é uma equação de circunferência? Ó, eu comparo. Veja que não tem problema. Ó. Tem um mais aqui, tem um número aqui ao quadrado. Então, veja, se ela é uma equação de circunferência, aqui é x menos a. Como é mais 3, é porque o a é menos 3. Está aqui, ó. Aqui é y menos 1. Então, y menos b, então o b está dando 1. Está aqui, ó. Então, o b é 1 e o x e o a é menos 3. Esse é o centro. Como aqui é o quadrado do raio e está dando 1, então o raio é igual a 1. Então, é uma circunferência com esse centro e com esse raio. Agora, veja a letra B. Na letra B, o sinal que tem que estar no meio aqui é mais. Normalmente, é isso que vai dar problema. Se é mais, então, não pode ser uma circunferência, reprovado. Isso aqui nunca vai ser uma circunferência.
né? Há de ser outra coisa, mas não é uma circunferência. No último caso, também está tudo bonitinho, dá para comparar. E aí eu vou ter que o centro é 1, aqui é o A, está valendo 1. Como aqui virou mais, quer dizer que o B é negativo, menos 4. Como aqui deu R ao quadrado 6, então o raio deu raiz de 6. Então está aí uma outra maneira, um outro tipo de exercício envolvendo circunferência. Vamos mais um? Aqui é só para determinar o centro e o raio. Então, se você olhar aqui, ó, né, na verdade, isso aqui não estava dado, tá? O que estava sendo dado era isso aqui para mim, ó. Tá, ó. O que foi dado é essa figura. Qual é o centro e o raio? Aí eu observei a figura e vi, ó, o centro está no meio aqui. Essa distância é 6. Ah, então o centro está no meio, então o centro é menos 3, 0. E o raio, obviamente, é 3. Então, isso aqui eu descobri, que o raio é 3. Certo? Ó. Então, essa minha circunferência tem centro menos 3, 0 e raio 3. Aí, se eu quiser escrever a equação, é só pegar aquela equação x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado e fazer. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Tá? Mesma coisa, isso aqui não é dado do problema, o dado é a figurinha. Aí, olhando a figurinha, eu estou vendo que o centro tem coordenadas menos raiz de 2 menos raiz de 2. Fácil, está aqui. E o raio tem essa distância aqui, ó, que é raiz de 2. Então, também fácil, nenhuma dificuldade. Se eu quiser achar a equação de circunferência, é só montar. Bom, esse aqui não tem esse triângulozinho aqui não, tá? A figura é essa daqui, só, não tem nada desses outros desenhos, é só isso aqui. Quem é o centro? O centro é menos 3, 2, está dando para ver. Então, o centro é menos 3, 2. Quem é o raio? O raio é a distância do centro até a linha aqui, ó. Então, o raio daria aqui, ó, nessa diagonal. Por isso que eu botei o triângulozinho aqui, ó, porque essa diagonal aqui vai ser o raio, né? Ó. E aí eu tenho um triângulozinho de lados 2 e 3, eu consigo achar o raio, que é o que está escrito aqui em cima, ó, empregando Pitágoras. 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado igual a r ao quadrado. Vai ficar 9 mais 4 é igual a r ao quadrado. Vai ficar r ao quadrado igual a 13, quer dizer que o raio é raiz de 13, certo? Então, esse pedacinho aqui vai medir raiz de 13 e aí eu terminaria essa questão. Tá? Uma observação final para a gente encerrar o estudo de circunferência. Muito comum aparecer a circunferência com centro na origem. Se o centro na origem quer dizer que o A e o B valem 0. Então, essa minha equação ficaria reduzida a isso aqui, ó, x mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, sempre que a equação tem centro na origem, acontece isso. Por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. É uma circunferência de centro na origem, 0, 0, e raio 4, certo? Então, encerramos aí circunferência, eu acho que isso aqui é o conteúdo suficiente, e nós vamos passar para cônicas. Pessoal, então, começando o estudo de cônicas. O nome cônica vem exatamente de corte num cone. Quando você corta um cone de maneira horizontal, igual eu tive aqui, ó, eu tenho aqui o que eu chamo de círculo, né? Ou circunferência, que a gente estudou. A diferença do círculo para a circunferência é importante você lembrar. Eu botei o nome círculo aqui, mas o ideal seria dizer circunferência, porque o círculo ele seria cheio, né? Então, a gente corrigiria aqui, eu botaria circunferência no lugar de círculo, né? Então, a circunferência é a linha, e eu estou interessado na linha, e não no conjunto inteiro. O disco inteiro seria círculo. Elipse. Elipse é quando o corte é inclinado. Eu vou ter essa linha aqui, parece uma oval, né? E quando eu corto de um outro jeito aqui, ó, mais paralelo a essa linha aqui, tá vendo? Assim, ó, aberto e saindo pela figura, eu tenho a parábola. Veja que a parábola é diferente da elipse. E quando eu corto verticalmente, eu vou ter uma hipérbole. Nós não vamos trabalhar aqui com hipérbole nem parábola partindo do pressuposto do índice de questões que caem sobre isso na UNB. Eu vou explorar a elipse. Eu já explorei a circunferência, eu agora vou explorar a elipse, tá? Então, vamos explorar a elipse. Para explorar a elipse, a primeira coisa que eu quero ver com vocês é o que é uma elipse. Então, imagine o seguinte, vamos imaginar o seguinte. Vocês estão vendo aqui, eu tenho um lápis, né, preso num barbante. Isso aqui é um barbante. Esse barbante, eu vou dizer para você que ele mede 2A, tá? E esses dois pontos fixos, imagine 2 pregos aqui, esses 2 pregos seriam o que eu chamo de foco, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Vamos só ajustar aqui a figurinha. Veja o que vai acontecer quando eu vou arrastando o lápis. Ele está esticando o fio, né? Está esticando o fio, ó. Então, ó, e à medida que eu desenho, eu obtenho essa figura, certo? Ó. É uma elipse, isso é uma elipse. Então, a elipse é essa figura que surge quando eu estico, né? Vou esticando o barbantezinho, ó. Imagina esse barbantezinho preso e o lápis está só deslizando, fazendo a minha elipse, né? Ó.
esse barbantezinho esticado fazendo a minha elipse. Então, o que é uma elipse, né? Você pode imaginar uma elipse. A elipse é uma figura que surge quando você tem um ponto cuja distância a dois pontos fixos não muda. Porque, veja, eu estou nessa posição. Essa distância aqui mais essa distância aqui é o tamanho do barbante verde. Se eu botar o lápis mais para frente, em qualquer posição que eu botar o lápis, eu mudei a distância daqui para cá e mudei daqui para cá. Mas o barbante é o mesmo. Então, a distância é fixa, né? Então, veja que a distância ao ponto F1 e ao ponto F2 é fixa, tá? Então, a elipse é isso. A ideia, assim, é uma distância de um ponto P qualquer a dois pontos fixos, é uma distância fixa. Lembra que quando a gente estudou a circunferência, era a distância de um ponto a um único ponto, que era o centro da circunferência. Aqui é a distância até dois pontos que eu chamo de focos da minha elipse, tá? Então, vamos continuar. Então, a elipse vai ter sempre isso. Vamos explorar um pouquinho mais a elipse. Eu quero que vocês fiquem atentos agora, que agora vai o ponto fundamental. Então, presta bem atenção. A elipse está desenhada aqui, o barbante está aqui, que eu falei para vocês, e essa distância aqui, o barbante inteiro, ele mede 2A. Então, está aqui, ó. Entende-se por elipse o lugar geométrico de um plano, onde a soma da distância de sua extremidade a dois pontos fixos chamados de foco, chamei aqui foco, F1, F2, é uma constante de valor 2A, é um número qualquer, tá? É um valor qualquer. E 2A é maior que 2C. O que é 2C? 2C é a distância entre os focos. Então, se eu pegar o centro da elipse, eu tenho aqui C, que é metade da distância focal, e aqui C também, que é metade da distância focal. Eu tenho um eixo menor, que é esse eixo aqui, né, que mede 2B. Então, aqui é metade, B para cima e B para baixo. Agora, veja bem, como eu falei para vocês que esse barbante aqui, ele mede 2A. Ou seja, ele mede exatamente o tamanho do eixo maior, tá? Então, numa elipse, vou voltar lá no nosso desenhozinho que a gente tinha voltado. Vamos voltar lá. Tá vendo aqui, ó? Essa distância daqui até aqui é o barbante, ó. Se eu vier com o meu lápis, né, ó, até o cantinho aqui, ó, né? Veja bem, aqui eu tenho esse pedaço, ficou faltando assim. Como é que mede 2A? É porque o barbante, ó, vamos voltar mais um pouquinho. Ó, tá vendo? Ó? Essa distânciazinha aqui é daqui, essa distância aqui do cantinho é igualzinha a essa daqui. É igualzinha a essa daqui. Tá? O que eu quero que vocês guardem agora é isso. Então, vocês vão guardar o seguinte. Veja bem. A elipse ela tem um eixo maior, chamei de A1 e A2, um eixo menor, B1, B2, e tem a distância focal, os focos F1, F2. Essa distância aqui eu chamei de C, que é a distância, metade da distância focal, que vai do centro a um dos focos. Essa distância aqui, que é metade do eixo menor, eu chamei de B. E o que acontece? Eu estou dizendo para vocês que o barbante é exatamente do tamanho do eixo maior. Então, quer dizer que esse pedaço mais esse pedaço é esse tamanho aqui, que é 2A. Ora, se esse barbante é do tamanho do A1, A2, metade para cá é A. Então, sempre que eu desenho uma elipse, eu tenho o eixo menor aqui, B, metade dele, né, que eu chamo de B, metade da distância focal de C, e essa linha aqui é do tamanho disso aqui, ó, né, ó. Isso aqui é do mesmo tamanho que esse aqui, ó. Isso aqui mede A, isso aqui também mede A. Isso aqui mede A, isso aqui também mede A. Então, é importante vocês terem essa figura em mente, tá? Tendo essa figura em mente, vai facilitar muito o nosso estudo de elipse. Então, eu tenho que guardar a elipse como tendo isso daqui. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos explorar mais a elipse. Então, nessa elipse, como aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu vou ter que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Quer dizer, o quadrado dessa hipotenusa, que coincide com esse tamanho, é a soma do quadrado dessas outras duas medidas. E a divisão entre o valor do C, quer dizer, o valor dessa distância aqui, pelo valor do A, vai me dar o que eu chamo de excentricidade, que vai interessar para a gente no final do estudo da elipse.
Tá? Até agora eu não peguei nenhum exemplo, não se preocupem ainda. Na hora que a gente for fazer os exemplos, vocês vão se sentir mais à vontade. Vamos lá. Então tá. A questão é que a elipse nem sempre está nessa posição. A elipse pode estar em pé. O que vocês vão pensar é o seguinte: a elipse está nessa posição quando os focos estão aqui no eixo X e quando o eixo maior está no eixo X. Lembra que eu falei para vocês que o eixo maior, que é esse aqui, ó, ele mede 2A. Então, isso aqui mede A. Lembra disso? Então, ele mede 2A, isso aqui mede A. Enquanto o eixo menor mede 2B, metade dele B. Então, aqui eu já estou mostrando, porque a gente não está deduzindo. A dedução vem lá da definição, tem todo um passo a passo, a gente não tem tempo para isso. Vocês vão guardar isso aqui. Vocês vão guardar o seguinte: uma elipse ela tem a equação x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1. Ponto. É assim. Sempre que o eixo maior da elipse estiver no eixo x. Então, o A, que é metade do eixo maior, ele está embaixo do x, indicando que a elipse está nessa posição. Em compensação, quando a elipse fica em pé, veja que o A, que é o eixo maior, fica embaixo do y. Então, assim, o que você vai guardar? Se o eixo maior está embaixo do x, está no eixo x, está aqui no x, ó, quando a elipse está deitada, que é a posição mais comum dela, centrada na origem. Eu estou trabalhando com uma elipse centrada na origem, só vamos explorar isso. Eu tenho a equação desta forma que está aqui. Quando o eixo ela está em pé, a elipse, aí o A, que é metade do eixo maior, está aqui indicado, ele fica embaixo do eixo y. Está entendido isso? Então, vocês vão gravar isso e gravar, então, gravar que eu tenho que A² é B² mais C². E guarda essa imagem da elipse na sua cabeça, que aí fica mais fácil de você resolver os problemas, tá? Então, vamos lá. É esquematização para fazer prova. Infelizmente, a gente tem que fazer isso, por causa do tempo. Então, vamos lá. Eu dei duas elipses. Então, o dado do problema é esse. É a letra A e a letra B. Vamos olhar essa elipse. Ela está na posição horizontal. Se ela está na posição horizontal, o A fica embaixo do X. Então, está aqui, ó. E eu já gravei essa equação. Ora, o que ele deu aqui? Ele deu A não, porque o A é esse pedaço aqui que coincide, né? Que coincide com essa linha aqui, ó. Então, isso mede isso. Ele me deu o B, que é 6, e o C, que é 8. Então, se eu emprego Pitágoras aqui, 6² mais 8² vai dar A². Então, se eu emprego isso aqui, o teorema de Pitágoras, né? Então, se eu venho aqui, pegar isso aqui, ó. Então, se eu empregar isso aqui, eu ia fazer o quê? O A eu quero descobrir. Quem é o B? O B seria 6. Quem é o C? O C seria 8. Aí vai dar 36 mais 64, que vai dar 100. Então, o A é 10. Então, esse negocinho aqui mede 10. Se bem que eu posso pensar no triângulo 3, 4 e 5, mas aqui é 10. Então, se é 10, quer dizer que o A é 10, A é a metade do eixo maior. E é o que fica embaixo do x². Então, x² sobre 10². Então, x² sobre 100. O B é 6, 6² é 36. Pronto, está aqui a equação da minha elipse. Equação reduzida de uma elipse centrada na origem. Lembra que eu falei que se ela ficar em pé, o que muda é que o A fica embaixo do Y. Por isso que está assim, ó. Por isso que eu desenhei aqui. Quem que eu conheço? Eu conheço o B valendo 5 e o C valendo 12. Novamente, eu preciso achar o A. Tá vendo? Ó, precisaria achar o A. Só que aí, nesse caso aqui, o B está valendo 5 e o C está valendo 12. Né? E o C está valendo 12. Então, vai ficar 25 mais 144, que dá 169. Né? Então, A é 13. Então, isso aqui mede 13. Como o A está embaixo do Y, então vai ficar y², A², então é 169. E o B² é 25. Está aí a equação da elipse. Entendido esse caso aqui? Vamos ver mais um exemplo de exercício tentando. Veja que eu precisei decorar isso aqui de uma certa forma, e isso aqui, e saber que eu posso empregar o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho aqui. É isso que eu tenho que saber, basicamente. Quer ver? Ó, vamos lá. Os vértices de uma elipse são os pontos 4 e 0 e menos 4 e 0. Então, veja, como ele está dando os vértices menos 4 e 0 e o foco 3, 0, se o foco é 3, 0 e menos 3, 0, o foco está no eixo X. Eu já sei disso. Então, está aqui, ó, eu desenhei a elipse. Tá, ó,
como os focos são menos 3, 0 e 3, 0, eu já sei que ele está no eixo X. E aí, os pontos menos 4, 0 e 4, 0 estão aqui. Olhando a minha elipse, o que eu vejo? Esse aqui é o eixo maior. Então, aqui é A mede 4, então o eixo maior todo mede 8. Mas aqui mede 4. Então, o A vale 4. Já sei que está aqui, ó, A vale 4. E o C aqui vale 3, ó. C vale 3, C vale 3. Então, eu poderia empregar Pitágoras aqui, ó, né, ó, nesse triângulozinho aqui. Então, eu poderia vir aqui, pegar um triângulo, né, ó. Tá aqui, ó. Esse triângulozinho aqui é retângulo, né? Aqui eu tenho que mede 3, aqui eu quero descobrir, e o A é 4, né? Então, esse meu triângulo aqui, ó, ele tem medidas aqui, valendo quanto? Aqui mede 3, né? E aqui eu não sei, eu preciso achar, é o B, e aqui mede 4. Né? Por que que mede 4? Porque nós já falamos que essa medida é igual a esta medida aqui. Aí eu emprego Pitágoras aqui, que foi o que eu fiz aqui. Ó. E aí cheguei que o B é raiz de 7. Pronto. Conclusão, como ela está nessa posição, é essa cara. Então vai ficar x2 sobre A2, o A vale 4, então vai dar 16. O B vale raiz de 7 ao quadrado dá 7, e a minha elipse está aqui formada. Certo? É sistematizar, tá? O problema normalmente é isso. Ou o problema vai pedir para você construir a elipse, ou vai dar essa equação e perguntar quais são os elementos da elipse. Quem é o A, quem é o B, né, da elipse, para você poder pensar. Mas você tem que visualizar isso. Tá? Olha esse outro aqui. Determine a excentricidade da elipse daqui. Ó. Aí você fala assim, nossa, mas essa equação não tem nada a ver com aquelas duas que eu conheço, que são essas duas aqui. Ó. Tem nada a ver com essas duas, essa equação. Mas então eu vou tentar ver se eu consigo fazer essa equação ficar com a cara desse tipo aqui. O que é esse tipo aqui? É um x ao quadrado sobre alguma coisa, y ao quadrado sobre alguma coisa igual a 1. Está aqui. Então eu tenho que fazer aparecer um 1 aqui no segundo membro. Então o que eu faço? Está aqui a minha equação. Do jeitinho que ela foi dada, eu joguei o 400 para o segundo membro, tá vendo? Ó? E esse 400 tem que virar 1. Então, eu vou dividir toda a equação por 400, está aqui. É sempre assim? Sempre assim. Eu quero fazer virar 1. Pronto, aqui já virou 1. Só que eu quero que o x ao quadrado fique sozinho. Né? Não é assim que está na equação? Ó? E tanto ele quanto o y ao quadrado está sozinho. Então, aqui não pode ter 16 nem 14. Então, aqui eu tenho que tirar o 16, que é dividir por 16. Então, ficou 16 aqui, ó. Divide por 16, some, 400 por 16 está aqui. E aqui eu divido por 25. Divido aqui por 25, some, 400 por 25 está aqui. Ou você pode pensar também o seguinte, que 16 sobre 400 é a mesma coisa que x2, 400 sobre 16. Que é como se eu estivesse vendo isso aqui, ó, né? Ó. O A sobre B é 1 sobre B sobre A. Você pode pensar assim ou pensar do jeito que eu falei, né? Eu quero sumir com 16, então vai ficar 400 sobre 16, e aqui 16 por 16 dá 1. Então, virou 1. 25 por 25 dá 1, 400 por 25. Gerou isso aqui, ó. Tá vendo? Então, conclusão. 400 por 16 dá 25, 400 por 25 dá 16. Tá vendo? Ó? Eu saí dessa equação e cheguei nessa daqui. Essa daqui está com cara de elipse. Ó. E olha, quem que é maior, 25 ou 16? É 25. Então, 25 é o relativo ao eixo maior, é o A. Então, o A está embaixo do X, tá vendo? Ó? O maior é o A, o maior é o A, né? O maior é o A, ó, né? Que é a medida do metade do eixo maior. Então, o A vale 5 e o B vale 4. Então, o A vale 5 e o B vale 4. E se eu quiser achar o C, aí eu aplico o teorema de Pitágoras novamente, nesse triângulozinho aqui, e aí achei que o C vale 3. Quem é excentricidade? Excentricidade é C sobre A, que é 3/5. Vocês já vão entender daqui a pouco para que eu estou falando dessa tal de excentricidade e o que ela significa. Por enquanto, eu estou só calculando. Vamos mais um. Mesmo exemplo, ó, o mesmo tipo de situação. Deu aquela equação esquisita, falando que é uma elipse, então eu tenho que botar na cara de elipse. Para botar na cara de elipse, o que eu faço? Eu pego a mesma coisa, botei o 225, dividi tudo por 225, virou 1. Aí, aqui para virar 1 aqui na frente do x, tem que dividir por 9. 9 dividido por 9 dá 1, 225 por 9. Está aqui. Né? 25 por 25 dá 1. Aqui então eu tenho que corrigir, aqui não tem esse 25. Né?
Então aqui é 1 e ficou 25 sobre 225. E aí 25 por 9 dá 25. 225 por 9. 225 por 25 dá 9. Então essa equação, quem é a maior? É o 25. Então o 25 está embaixo do x2, então ela está naquela posição horizontal. É essa forma aqui. Ok? Então, elipse é esse tipo de raciocínio. Tá? Para a gente poder encerrar o exercício de elipse e eu passar para explicar a excentricidade, olha esse exercício aqui. Ó. Ele quer saber qual é a área do triângulo, esse triângulo aqui. Ele não deu esses dados aqui, isso aqui eu que interpretei. Ó. Isso aqui não estava aqui, tá? Ó. Isso aqui não estava aqui, nem isso aqui estava aqui. Tá? Então foi dada essa figura aqui, ó. Ele quer a área desse triângulo. Ora, mas ele me deu a equação da elipse. Olha, olhando a equação, eu estou vendo que o maior está embaixo de x2. Então, ela tem essa cara realmente de elipse na horizontal. Esse aqui é o A2. Ó. Então, o A2 é 25. Se o E2 é 25, o A é 5. Então, o A é esse pedacinho aqui, que vale 5. Que é igual a esse pedaço aqui, né? Ó. Cada um desses aqui mede 5. Aqui é o B ao quadrado. B ao quadrado é 16, então o B é 4. O B é esse pedaço aqui. Ó. B é esse pedaço. E aí, por último, eu posso empregar o Pitágoras e achar o C valendo 3. Então, foi por Pitágoras que eu achei. Quem é a área desse triângulo? A área do triângulo seria base vezes a altura dividido por 2. Então, eu poderia dividir em dois triângulos, né? Ou fazer direto aqui, ó, 6 vezes 4 dividido por 2, que está ali. E aí, teria terminado o problema. Pessoal, então, olha só. Essa minha elipse aqui, ela tem o foco localizado aqui no 8, aqui no menos 8, então o C mede 8. Aqui está o A1, A2, que é o eixo maior, então aqui mede 10. E o eixo menores aqui, ó, o eixo menor medindo 12, porque B mede 6. Está vendo aqui? O que eu quero que vocês observem é o que vai acontecer com a minha elipse à medida que eu for diminuindo a distância focal. Né? Ó, olha só, eu vou diminuindo a distância focal. Veja, estou diminuindo. Tá vendo? Olha o que está acontecendo com a minha elipse à medida que eu vou distância focal. Lembra que tem aquele triângulo retângulo que vai aparecer, mas olha o que está acontecendo com a distância focal. À medida que eu vou diminuindo a distância focal, a minha elipse, ó, a excentricidade dela está diminuindo. Tá vendo a excentricidade aqui? Ó? A distância focal foi diminuindo. O A, eu não mexi no A. Né? Ó. Veja que o A eu não estou mexendo. Ó. Eu estou simplesmente diminuindo a distância focal. O A é 10, está mantido aqui 10. Estou diminuindo a distância focal. À medida que eu vou diminuindo a distância focal, ela vai se aproximando de zero. Quer dizer, o C está virando zero. Chega uma hora, na hora que ele virar zero, virou uma circunferência. Então, quer dizer que a excentricidade da elipse mede a forma dela. Se a excentricidade se aproxima de zero, quer dizer, se o foco vai se aproximando do centro da elipse, eles vão fechando, fazendo com que o C vire zero, a minha elipse vira uma circunferência. Então, a circunferência é o caso particular de elipse em que a excentricidade vale zero, em que os focos coincidem com o centro. Virou um ponto só. Entendeu? Então, olha só. Em compensação, o que acontece se eu for afastando os focos? Ó? Vocês estão vendo que a elipse está se achatando, 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 achatando? Vai chegar uma hora que vai virar uma reta, que é quando a excentricidade é 1. Certo? Ó, quando os focos chegam lá, coincidem com as extremidades do eixo maior. Então, a excentricidade varia de 0 a 1. 0 ela vira circunferência, 1 ela vira uma reta. E ela tem que estar sempre menor do que 1, para ser realmente uma elipse pura, né? Ela tem que estar aí. Então, essa é a importância da excentricidade. E aí, pessoal, a gente encerra aí o estudo de elipse. Eu espero que sirva para vocês fazerem aí os exercícios que tem, que eu acho que vocês deveriam tentar, das questões da apostilas que tratam de elipse.